conhecimento, entra num terreno que você vai encontrar o quê? Aí de repente encontra esse oásis. Eu sempre chamo isso aqui de oásis. Onde você vai? Eu vou lá no oásis. Aí ela, quem já sabe que eu venho aqui, que não é isso que eu sinto. Tá? Sai daquele, para chegar aqui e encontrar essa paz, né? Então é muito bom. E como a companheira colocou para a gente o estudo de hoje, a gente agradece a Deus esse encontro, né? Sempre lembrando que a gente tem muita palavra, mas não traz essa palavra nas nossas verdades, né? A gente sabe, fala, nada acontece por acaso, né? Então esse encontro também não é um acaso. É um encontro que a gente marcou e estamos aqui porque precisamos dessa troca de energia, dessas reflexões, né? Tanto eu quanto o grupo, quanto os encarnados e os desencarnados também, que foram convidados para esse encontro e estão aqui conosco. Então, hoje, como a companheira adiantou, nós vamos falar das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Essa lição, esse capítulo, ele começa um pouquinho antes, com algumas perguntas que vão esclarecendo algumas situações, mas ele é realmente bem extenso. E no caso, para o nosso estudo específico de hoje, é da pergunta 244 a 256, que é a finalização desse capítulo. Obrigada. Então, esse estudo está no livro 2 do Livro dos Espíritos. É bom sempre lembrar, quem nunca manuseou, quem nunca estudou o Livro dos Espíritos, que é o livro primeiro, né? É o livro que é a base da doutrina espírita. Ele é dividido em 4 livros. O Livro dos Espíritos tem 4 livros. E esse livro 2, ele se dedica ao mundo espiritual ou dos espíritos. Então vai falar de toda essa condição de nós, espíritos, na vida espiritual. Então é importante que a gente compreenda essa organização, porque depois a gente vai compreender muito melhor as outras obras que complementam a doutrina, porque elas vêm para, vamos dizer assim, estender esse conhecimento, né? Então elas vêm assim solidificar toda essa nossa busca de aprendizado e conhecimento. Então nós vamos começar voltando um pouquinho, porque lá na pergunta 237, a gente vai começar a estudar. Nossa proposta que está aí nas mãos é a partir da 244, mas eu voltei em uma pergunta que eu achei importante para a gente iniciar. É quando Kardec faz a seguinte pergunta: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Essa pergunta é fundamental para o nosso estudo, porque se nós vamos estudar as percepções, né, que nós teremos, estou falando nós, que nós somos espíritos encarnados, certo? Um dia seremos espíritos desencarnados. Todo mundo bem com isso, né? Com essa informação, né? Um dia seremos espíritos encarnados. Então, olha quanto é importante a gente não saber só como se estivéssemos distanciados. É importante a gente saber como estão sentindo, né? Como sentem aqueles que já partiram, nossos amigos, nossos amores, e aqueles desconhecidos, e os acontecimentos que a gente vê todos os dias acontecendo. É bom que a gente faça esse conhecimento, mas também é bom que a gente reflita que também nós seremos esses companheiros, né, que também sentirão essas sensações um dia. Então, quando Kardec faz essa pergunta, se a alma, aí quando ele diz alma, ele está falando do espírito encarnado. Eu digo que ele usou muito bem, muito claro, muito didático. A gente entenderia perfeitamente a época que ele escreveu. E hoje, como a gente já evoluiu um pouquinho, já progrediu, a gente entende que somos espíritos. Ora encarnados, ora desencarnados. Quando ele fala alma, ele está falando de nós encarnados. E aí ele diz assim, no mundo dos espíritos, aí ele está dizendo, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Quer dizer, vamos continuar com as mesmas percepções de encarnado? Essas sensações que nós temos, esses sentimentos que nós temos? Olha a resposta.
interessante isso, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Então, quando a gente, né, se liberta desse corpo que nos segura aqui nesse planeta, e a gente agradece muito, né, a oportunidade de estar vestindo esse corpo para trabalhar, para crescer, para aprender. Mas naquele momento que a gente se desloca, o corpo fica e a gente continua a nossa vida, nós levamos as sensações, os sentimentos. E aí a gente vai entender melhor todas as recomendações espirituais, não é? Dos desapegos, das libertações das raivas, dos ódios, das vinganças. Por quê? Porque senão a gente leva conosco essas sensações. Então, Jesus já orientava a gente, né? Há 2000 anos, e quando chega a doutrina espírita recomenda e recomenda, para quê? Para que sejamos espíritos caminhantes mais seguros, mais felizes, mais libertos dessas sensações negativas. Mas também é bom saber que nós levamos as positivas, né? É muito bom saber, né? Que levamos também as boas sensações. E assim a gente adentra ao nosso estudo. Momento técnico. É que eu mexi em alguma coisa aqui. O negócio sou eu, viu? Fica tranquila. Não é que eu vou aumentar aqui para ele não apagar. Agora não apaga mais. É que eu deixei ele minimizado, ele apaga. Só para eu acompanhar, porque simplesmente a gente assim fala um pouquinho, entendeu? Tem que ter um risco de ter, né, um sinalzinho ali para não se perder. E a doutrina, eu digo que a doutrina, falando sobre isso, né? A doutrina, ela é igual uma corrente. Não sei se vocês concordam comigo. Ela é assim, ó. Sabe a corrente que é elo? Você tem um assunto que está grudado no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, não é assim? Então, daqui a pouco a gente sai da rota traçada. E a rota traçada hoje é falar sobre essas sensações. Então, eu reuni a 244, para vocês depois não ficarem confusos, que ela tem 3 itens, a 244. Tem A e B, que aí também não está resumido. Então, ele pergunta, os espíritos veem Deus? Quando um espírito inferior diz que Deus proíbe ou permite alguma coisa, como sabe que isso vem de Deus? A ordem que lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Então, ele já está querendo, ali, na continuação desse estudo, ele já está analisando nessa condição. Uma vez liberto do corpo, como é que sentem? Como é que chega essa condição? E a gente entende bem e começa a avaliar essas perguntas de Kardec. Eu digo que às vezes a pergunta é mais instigante do que a resposta, não é? A pergunta que ele faz tem tudo a ver com as crenças que nós trazemos, não é isso? Vai morrer, vai ver Deus, vai encontrar com Jesus, vai ficar na nuvem. Então, ele faz essas perguntas para ter a resposta, para que a gente também se prepare. Lembra daquela notícia que eu dei que ninguém se assustou? Que um dia nós seremos desencarnados? Então, ele responde para a gente, ó, somos os espíritos superiores, o veem e compreendem, sentem. Né? Ele diz, não veem, mas adivinham, sentem e adivinham. Então, é uma sensação que nós estamos buscando encarnados. Não é verdade? Esse sentimento que ele diz que nós teremos no futuro, é isso que a gente vem buscar quando vem estudar, vem conhecer, né? Nós queremos ter essas intuições mais claras, que a gente possa ouvir a nossa intuição, que sabemos que está envolvida por esses espíritos maravilhosos. Então, já é um treinamento para que quando estivermos desencarnados,
ficar também com mais, vamos dizer assim, orientação e aproveitamento desse momento. Porque nós somos espíritos imortais. Então vamos estar sempre aprendendo alguma coisa, né? Sempre trocando e aprendendo alguma coisa. E aí ele diz assim: não vê Deus, mas sente sua soberania, uma espécie de intuição, os mesmos que sentiam quando estamos encarnados. Né? Quando a gente trabalha em nós a nossa fé, que fé não é artigo, né? Que a gente consegue em qualquer lugar, é de cada um, é trabalho, fé é trabalho. Você vai trabalhando e você vai estudando, vai fazendo as conclusões, né? Vai tendo provas, vai tendo os olhos de ver aquela prova, porque às vezes ela passa e você nem vê, né? Vai tendo os sofrimentos, e aí a gente vai buscando no sofrimento a essência daquele sofrimento, o que trouxe para nós, só que a gente conversava um pouquinho, né, André? E aí a gente vai descobrir quanto nós temos aquela fé, a certeza, fé é certeza absoluta, né? Essa certeza absoluta é um trabalho que a gente vai adquirindo. Então, quando a gente começa, né, tem essa sensação, esse sentimento quando encarnado, é um grande passo na nossa vida, na nossa jornada terrena, nos preparando para a jornada espiritual, né? Porque nas nossas idas e vindas, a gente vai cada vez melhorando mais. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Às vezes a gente se equivoca e olha a nossa encarnação como vê um bebezinho que nasce e a gente faz assim, projeta para ele 1000 coisas materiais. Né? A gente quer que ele seja um bom trabalhador, que ele tenha a vida muito material, muito estabelecida, e a gente ainda traz muito isso em nós. Né? E ali está alguém que a gente pode dizer com certeza absoluta: você será um espírito desencarnado amanhã. Não é? Mas a gente não pensa nisso. E aí a gente não prepara esse ser para a sua vida espiritual. Significa que a gente não nos preparamos para a nossa vida espiritual. Ficamos agarrados no material. Então, se a gente parar para analisar o que é importante na nossa encarnação, muitas vezes a gente vai elencar as prioridades materiais. Não para em um minuto para pensar que tudo que está à nossa volta, tudo, sem exceção, tem um objetivo. Que a gente trabalhe, utilize para a nossa melhora espiritual. Porque é essa que nós vamos ter continuidade. Então, quando a gente tiver essa noção, que a gente ainda não tem, é o que eu falei no comecinho, né? A gente tem muita teoria, mas a gente não tem isso como verdade absoluta. Nossa, nós vamos ter um outro olhar. Não vamos deixar de passar pelos obstáculos, mas vamos ter um outro olhar nesses obstáculos. Uma outra sensação diante das dificuldades. E é isso que a gente busca na doutrina espírita, né? Que a gente tenha força, fé, condições dessa superação. E aí ele diz o seguinte, quando ele pergunta: como é que chega essa ordem? Ela vem direto de Deus? Então Kardec vai bombardeando de perguntas. E eles respondem: a ordem não vem diretamente de Deus, vem por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. Isso é uma coisa também que a gente vai elaborando em nós e compreendendo, né? Deus como essa força maior, como Criador. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a gente deve sempre voltar e ler de novo. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente sabe a resposta, mas questiona Deus como se fosse um irmão nosso, né? Um ser que sente raiva, né? Cuidado, não é assim que a gente ainda ouve. Deus castiga. Ó, Deus está de olho em você. Entendeu? A gente que fica assim com essas coisas, gente. Entendeu? Aí a gente volta no Livro dos Espíritos e se repete conosco. Inteligência suprema. Então,
das intuições, são os espíritos superiores que estão a trabalho dessa inteligência suprema. Jesus já deu um toque para a gente, só que a gente não entendeu ainda. Porque ele disse assim, olha, onde está Deus? Onde está o reino de Deus? Lembra dessa passagem de Jesus nas conversas dele lá com seus discípulos? Está onde Deus? Deus está dentro de nós. Ora, se está dentro de nós, está onde estivermos. Certo? Está onde estivermos. Então, essas sensações, essas orientações, essas intuições, são todas elas emanadas dessa força superior. E aí a gente vai tê-las tanto encarnados quanto desencarnados. Que é essa orientação desse estudo. É saber quando a gente deixa esse corpo, quando a gente desencarna, fica o material. O material vai ficar. Até porque ele pertence ao planeta, né? Mas nós vamos levar todas essas sensações. Porque essas sensações pertencem ao espírito, não pertencem ao corpo. Pertencem ao espírito. Né? O corpo é reflexo do que o espírito promove. Porque a gente pode estar pensando assim, que é isso, eu sinto uma dor danada aqui no meu pé, como é que é o espírito que sente? Eu estou sentindo meu pé dolorido, estou usando boletas para poder andar, como é que você está dizendo que eu não sinto? Né? Mas quem recebe o reflexo e a sensação não é este corpo, é o espírito. Então ele recebe a sensação, né? Transmite, tem um corpo mediano aí que nós chamamos de perispírito, que depois vai chegar nesse corpo físico que é só o nosso instrumento, para que a gente possa transitar aqui nesse planeta. Então é maravilhoso, né? É maravilhoso essa organização divina. Se a gente parar para analisar como é belo tudo isso. E aí a gente vai para a pergunta 245, 246, 247 e 248, que vai falar sobre a visão dos espíritos. A visão, visualizar. Kardec quer saber, né, como é essa visão. Se vocês pegarem a 245, diz assim, a visão dos espíritos é circunscrita, como nos seres corporais. Por quê? Seres corporais, vamos olhar para nós que a gente está aqui. Eu só vejo os corporais, tá? Fique tranquilo. Não estou vendo nenhum ser aqui que não seja corporal. Estou vendo só vocês corporais. Que visão circunscrita? Como é que a gente enxerga? Com o quê? Hein, gente? Com os olhos circunscritos. Eu estou olhando para isso. E se eu fizer isso, não enxergo a isso. Meus espíritos não. Os espíritos desencarnados, nós, quando formos desencarnados, nós vamos ter essa visão completa. Porque a visão vem com a sensação, vem com a energia, vem com a vibração. Então, a visão se torna ampla. Por isso que ele pergunta aqui a resposta. Não, ela reside neles. Quer dizer, a visão reside no espírito. Que a gente visualiza com aquele corpo, né, semimaterial, aquele corpo etéreo que é o perispírito. Então, se a gente, resumindo, a gente pode dizer assim, não é circunscrita como os seres corpóreos, que é específica pelo nosso órgão, que é o olho, né? Ela reside neles por inteiro, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Então é como se fosse uma sensação por inteiro, né? E aí a gente vai, o que isso me interessa? Quando eu desencarnar, eu vou saber. Olha como isso é importante, por exemplo, para um trabalhador que esteja aplicando um passe. Porque ele não precisa, obrigatoriamente, de aplicar o passe de frente para o corpo. Aonde ele aplicar o passe, o espírito estará recebendo a energia. Então, olha como é importante.
Às vezes você vai visitar alguém, e se alguém nem é espírita e tal, e você quer, né, fazer mandar ali uma vibração, você, não, mas ele está dormindo, não tem problema. O espírito está ali. Você faz a sua vibração em silêncio, funciona? Funciona. Então, essas informações, o quanto são interessantes para a gente fortalecer a fé. Porque sem esse conhecimento, ele vai dizer assim, sei não, aquela moça me deu o passe, mas eu estava de lado. Como é que ela pôde dar o passe que eu estava de lado? Seu corpo estava de lado. Mas o espírito é todo. Conduz o corpo. Essa informação nos ajuda também a compreender uma série de coisas que a gente, né, convive, e sabe, aprende, ouve, mas será que funciona mesmo, né? Me lembrou de uma coisa, e quando eu lembro assim, eu gosto de falar na reunião, porque às vezes alguém está precisando ouvir, né? Por que eu me lembrei disso? Por exemplo, você tem um filho que esteja com problema, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento, né? Ideias suicidas, tristeza infinda. Conversa com ele quando ele está dormindo. Funciona. Porque às vezes a gente não consegue conversar com ele acordado. Ele é rebelde, ele responde, ele ouve. Aí ele dorme. Quem é que dorme? O corpo. E o espírito está ali, conversa com ele, fala do amor, fala da compreensão, fala do quanto ele é querido, fala do quanto você quer bem que ele saia daquela situação. E de repente, ele vai acordar e dizer, sonhei hoje um sonho diferente, e vai mudar devagarzinho. Funciona. Funciona mesmo. Por isso, porque nós somos luz. Apagadinho, porque estamos usando esse corpo, né? Esse corpo deixa a gente opaco, deixa a gente fechado, mas nós somos luz e precisamos trabalhar isso dentro da medida possível, acreditar, e aí é que vem a questão da fé, né? Você vai dizer, como é que você sabe que eu sou luz? Você está vendo? Aí é querer, só acredita no que vê. Não, os espíritos nos informam, a doutrina nos esclarece, eu creio, e isso fortalece a fé, certo? A fé, e essa fé é muito importante, é tão importante, que você não vai pegar nenhuma fala de Jesus dizendo que ele fez alguma coisa. Como é que ele falava para aqueles que ele curava? Sua fé te curou. Vá e não peques mais. Certo? Não repita o erro. Mas a sua fé curou. Por quê? Porque precisa da gente, da nossa vontade. Então, essa lição, essa orientação que a gente recebe dos espíritos, mostrando para a gente como nós vamos nos sentir, como os espíritos encarnados se sentem, não é para a gente ficar admirando e achando maravilhoso. É para a gente trazer e entender que nós precisamos aproveitar esse conhecimento e nos melhorarmos enquanto estivermos encarnados. Porque ao desencarnar, teremos essas sensações. Teremos e levaremos conosco essas sensações, né? E ele diz assim, não precisam de luz exterior para ver, como nós encarnados. Não é simples? Se você entrar num quarto escuro, você consegue enxergar alguma coisa? Não. Você precisa de luz para ver. Os espíritos não precisam. Por quê? Eles são a própria luz. Eles conseguem ver aonde estiver. E aí ele faz um adendo. A não ser aquelas que podem achar-se na escuridão por expiação. E aí você vai dizer assim, deve ser castigo, né? Então, fez alguma coisa errada, fica lá na escuridão. É isso que o Espírito está dizendo. Não, não é. Nós nos sentimos sem condições de ver a luz.
E aí a gente se sente na escuridão. Se a gente quiser fazer um paralelo para tentar entender, você pode estar, você está com algum problema, você está triste, vai para uma festa muito movimentada, com todo mundo muito alegre. Aquele ambiente lá não vai afetar, porque você está triste. Você continua triste. No seu cantinho triste, lá dentro de você triste. É mais ou menos isso. Tem a luz, mas a gente não consegue ver. Porque nós estamos na escuridão. Na escuridão dos pensamentos equivocados, na escuridão do egoísmo, na escuridão do desejo de vingança, na escuridão do arrependimento ainda, que depois a gente vai melhorando, graças a Deus. Na escuridão quando a gente tem assim, efetua alguma coisa e sabe que fez errado, essa consciência do erro, ela deixa a gente momentaneamente numa escuridão, mesmo encarnados, não ficamos? Tá? E depois desencarnados, é a mesma sensação que a gente vai levar. E aí, dando continuidade a essa reflexão da visão, ele diz assim: como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Essa faculdade depende de sua pureza. Os espíritos superiores veem e irradiam seu pensamento a diversos pontos diferentes. A gente compara sempre com o sol, né? O sol é único, ilumina uma vastidão, não é isso? E por quê? Porque está num distanciamento, altura, e a gente faz essa comparação para a gente entender esse espírito que consegue estar ao mesmo tempo em vários lugares, ao mesmo tempo apoiando e dando suporte àqueles que necessitam. Aí ele chama atenção, esse espírito, quanto mais superior, e aí a gente vai entender essa superioridade diferente do que a gente entende a superioridade do encarnado, que a gente ainda atribui a superioridade do encarnado às coisas materiais. A gente vai atribuir a posição que ele ocupa na sociedade, a quantidade de financeira que ele tem. Só que no mundo espiritual, isso não é matéria, a gente não combinou que a matéria fica. Então, o que vai nos tornar superior no mundo espiritual? O nosso grito? A nossa fala alta? Não. Lá no mundo superior, a nossa hierarquia, né, será pela nossa moral, pela nossa conquista moral, nossas virtudes. Então, quanto mais virtuoso é o espírito, mais superior ele é. E aí ele descansa, né, gente? Porque o espírito superior descansa, Não, né? Ele trabalha mais, porque ele precisa ajudar aqueles que não têm ainda condições, né? Quanto mais progresso, mais trabalho, né? Só de olhar para Jesus. E toma de atender a gente todo dia, né? Então, ele coloca essa situação para a gente analisar e para a gente pensar. Eu gosto de dar exemplo assim, por exemplo, aqui é uma casa de Leon Denis, né? Casa de Abigail, que tem o suporte de Leon Denis. E tem quantas casas que vocês conhecem que usam o nome de Leon Denis? Bezerra de Menezes, olha, Bezerra de Menezes, né? Aí, será que ele escolhe a casa que ele vai enviar a luz? Não, ele é um espírito iluminado, e ele ilumina por quê? Porque nós aqui desejamos, olha o ensinamento de Jesus, tem que bater para a porta abrir, assim? Tem que buscar para achar. Então, aí a gente aqui faz a nossa oração, coloca a nossa fé, a nossa vibração, e a luz desse Espírito vai atender a todos nós. Então, essa visão espiritual, essa visão que está em todos os lugares, igual o nosso mentor, o nosso companheiro espiritual, o nosso chamado anjo da guarda, a gente pode dar o nome que a gente quiser, tá? Mas eu tenho certeza que tem um companheiro espiritual junto de nós. Agora, não é necessário que ele esteja junto literalmente, quer dizer, estou aqui, ele está aqui, senta, ele senta, levanta, ele levanta,
anda adiante. Não. Por quê? Porque basta que eu pense. É a velocidade do pensamento. Então, a gente vai entendendo isso e compreendendo que os ensinamentos de Jesus está tudo ligadinho com o que a gente está fazendo essas reflexões agora. Porque se Jesus manda a gente buscar para achar, bater para a porta abrir, isso é, se movimente para você ter retorno, a gente vai entender que é preciso também orar, pedir, solicitar ajuda para ter a ajuda. Às vezes a gente esquece, né? Então a gente precisa também ter essa atenção conosco. E aí, eu botei até aqui em vermelho para eu não esquecer, que muitas vezes, por exemplo, há uma situação, nós passamos por uma situação bem difícil, você é uma bem difícil que todo mundo vai entender, o momento da pandemia, e a gente começou a receber mensagens sobre a pandemia, né? Mas não foi privilégio de uma casa. Recebeu aqui, recebeu lá, recebeu no sul, recebeu no norte, recebeu no nordeste, recebeu em outro país, é assim? É essa luz que expande, que todo mundo pode receber ao mesmo tempo. Ah, não, mas a mensagem que eu li lá do sul falava assim, a mensagem que eu li no nordeste falava assim, porque tem um médium. E o médium vai ter a interpretação, não tem jeito, passa por ele deixa ali também a sua marca, tá? Mas a essência é igual, é a mesma, né? O objetivo é o mesmo. Então a gente vai entender o quanto esses espíritos colaboram conosco por essas sensações, terem essas possibilidades todas, né? Então, a gente, quando fala sensação que a gente leva, como a gente está ainda na nossa caminhada do difícil, do imperfeito, a gente fala, ah, meu Deus, já fica logo preocupado, né? Vou ter que levar, né? Vamos pensar diferente, né? Vamos angariar bons amigos, angariar fraternidade, angariar bom trabalho, e vamos levar conosco essas sensações boas. As orações que os amigos vão fazer, os pensamentos de alegria, né? Os agradecimentos. Não tem essa história do Dr. Bezerra? Que ele chega e tem aquele monte de gente para agradecer. Então, são as sensações que a gente vai sentir. Então, que a gente possa, né, levar as melhores. Então, continuando aqui, na 249 a 249A, ele fala sobre a audição. Na Kardec, Bisbilhota, tudo. Então, ele vai falar sobre a audição. O espírito percebe som? Como é que a gente percebe som? Os nossos ouvidos. Aí ele pergunta: os espíritos percebem som? Ele diz: sim, percebe até sons que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Ainda deu uma, né? Nossos sentidos obtusos, significa que a gente não tem ainda muita clareza nos sons, né? Não é verdade? A gente ainda não tem, né, a sensibilidade de ouvir, por exemplo, uma canção ou vamos dizer assim, uma sinfonia, que a gente se eleve, se enleve com aquela sinfonia. Muitas vezes aquilo não entendia. Ai, gente, que coisa chata. Quer dizer, isso falta, né? É a nossa falta de sensibilidade nessa audição. E aí ele diz assim: os espíritos percebe os sons em melhores condições do que nós encarnados. Quando o espírito está revestido de um corpo material, os sons só chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizados. A mesma situação da vista. A mesma situação da vista. Fica difícil para a gente entender, porque a gente vive esse corpo material, né? Fica muito difícil. Mas é só a gente compreender que espírito, quando a gente fala do espírito, a gente diz que é uma centelha de luz, né? Então, é algo que recebe e transmite energia. Isso a gente vai sentir
melhor. E agora, graças a Deus, com a tecnologia, com a informação, com as coisas que a gente vê, a gente vai entendendo melhor. Essa semana passada, estava uma coisa na TV de uma exposição de tecnológica e tinha, não sei se vocês viram, um coletinho que colocaram uma pessoa surda para ela sentir a música. E aí botaram lá uma música e a menina dançava ao som certinho, no ritmo certinho, que ela estava sentindo a vibração. Quer dizer, isso é possível hoje no século XXI. Mas os espíritos já sabem que é assim. Certo? Olha o progresso sendo permitido ao homem à medida que a gente avança moralmente na humanidade. Porque se você ouvir uma música, experimenta ouvir sem ouvido. Parece doideira, né? Mas tapa o ouvido e sente. Você sente na pele, sente no tremor, sente na energia da música, né? Se o som for muito, muito alto, ele treme na janela. Já repararam isso? Já viram isso? Alguma vez? Então, vibração. E é assim que a gente vai sentir no mundo espiritual, sem precisar gritar. A gente vai ser só sentidos, né? Logicamente, nós estamos falando daquele espírito que já está liberto das condições materiais. Isso não é para todos, porque ainda há aquela situação que a gente fica tão agarradinho aqui que a gente não consegue se libertar. Aí também realmente não consegue ver, aí também não consegue ouvir, porque ainda não está liberto dessa condição material. A gente sabe disso. Então a gente tem que trabalhar, quando a gente fala assim, vamos trabalhar o desapego, a gente não está falando só do desapego material, está falando de todos esses desapegos. A gente tem essas oportunidades de vivenciar essas sensações maravilhosas que podem ser de todos nós. Não é privilégio, de todos nós. Aí também, quando a gente vai estudando essa parte, né, tão ligada ao material, para a gente tão comparável ao material, aí a gente vai entender Jesus, né? Que chegava num lugar e já sabia tudo. Não é não? Ele chegava numa cidade, ele tinha a sensação total da cidade. Se a cidade estava bem, se a cidade estava mal, quem é que estava doente, por quê? Porque o espírito que estava ali era o espírito de luz, já era um espírito de luz. A gente não pode esquecer disso. Jesus veio, transitou aqui conosco, mas ele é o governador da terra. Então ele já estava aqui naquela condição, mas ele já era um espírito de luz. Então essas sensações que a gente está aqui desejando um dia obter, Jesus já tinha. Muito mais do que a gente imagina. Então a gente vê, né, como milagre. Não era milagre, era só a atuação dele como espírito. Com esse potencial do seu magnetismo, da sua luz, da sua energia. E agora a gente sabe que pode chegar nesse ponto. É só a gente desejar e trabalhar. Conquistar, né? Para isso nós estamos aqui encarnados, temporariamente. Tá? Vocês vão sair, meu Deus, quantos avisos que a gente vai desencarnar um dia. Mas faz parte, né? A gente está falando das sensações, se queremos tê-las, né? Vamos ter que passar por essa experiência. E é uma experiência que a gente já passou, mas graças a Deus a gente esquece. Né? Está aqui vivenciando uma nova encarnação. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, seria possível subtrair-se dela? É a 250, para quem está acompanhando. Então ele diz, se a percepção é do próprio espírito, o espírito consegue se afastar, subtrair, tirar dela, do tipo, não quero ouvir isso. Porque imagina, se o espírito é energia, se ele ouve diferente, ele não consegue fazer isso, né? Não consegue fazer isso.
Porque ele ouve no todo, enxerga no todo. Consegue se livrar daquela situação, vamos dizer assim, com a nossa linguagem aqui? Consegue. Porque ele vai ouvir o que quiser e sentir o que quiser. Vai depender da sua evolução, da sua condição. E aí você fala, nossa, que maravilha, né? Que aqui a gente não tem jeito. Tem. Vamos parar para analisar se às vezes a gente não se mete nos tormentos voluntários. Vamos parar para analisar se a gente às vezes não entra em umas situações por livre e espontânea vontade. Sabendo que não vai chegar num bom lugar, mas a gente vai. É só de parar para analisar. Então, quando a gente começa a entender melhor, fala, não vou não, porque isso não é bom para mim. Não, eu não vou fazer isso não, porque isso pode acarretar um problema no futuro para o meu filho. Olha, quando a gente consegue fazer isso, aí já está treinando para ter essa sensação. Isso eu não quero para mim. Então, isso é uma questão moral, que a gente vai adquirindo, vai evoluindo, vai progredindo. Por isso que não pode ser assim, para todos. Não é, porque é um passo. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós está construindo a sua história. E como Deus é misericordioso e maravilhoso, a gente sabe que vai, né? Chegou sozinho, partiremos sozinhos, mas temos um coletivo para dividir conosco essa caminhada. Na família, na escola, no trabalho, na casa espírita, no lazer, na rua, né? A gente tem um coletivo para nos ensinar, nos melhorar. É só a gente olhar dessa forma, que aí a gente vai entender que estamos no lugar certinho, tudo perfeito, para que a gente possa evoluir. E aí ele diz o seguinte: o espírito elevado só vê e ouve o que quer. Os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Então, se a gente ainda não tem condições dessa escolha, muitas vezes a gente vai ouvir realmente o que não interessa. Aí a gente vai compreender que muitos espíritos chegam nas reuniões dizendo que está ouvindo muitos sons, muitas falas, exatamente porque ainda não tem a condição de escolher, né? De saber aonde ele está, o espaço que ele está e ouvir o que ele quer de verdade. E encarnado também, gente. Encarnado também. A gente tem essa condição de começar a trabalhar em nós essa percepção. Porque muitas vezes a gente assim, ouve algo, está ali num grupo, na família, ouve algo e a gente conclui, deduz, e aquilo afeta a gente arruma uma confusão, um embaralho, né? Lembra que a gente está vivendo agora no mundo de comunicação rápida? Então a pessoa bota lá uma frase no WhatsApp, esquece da vírgula, a gente lê, entende do jeito que a gente quiser, não é isso? E aí começa um barulho. Então, olha quanto isso tem para a gente analisar a nossa vida aqui encarnada. A gente também pode escolher o que a gente quer ouvir. A gente também pode escolher o que a gente quer ver. Isso é fato, tá? Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim para mim: eu não suporto internet, nem o Facebook, que só tem coisas tristes. Aí vamos explicar: só tem coisas tristes porque a gente gosta de ver coisa triste. O Facebook não é um gênio, ele só lê o que você entende. Então, se você foi lá no Facebook e viu uma coisa, Facebook, Instagram, qualquer rede, você assiste um filme de, sei lá, desastres, pesquisa, desastres na Avenida Brasil. Espere. Nossa. Só vai ter isso no seu, na sua mão. Como é que é o nome? Tem nome? Streamer. No streamer, né? Só vai ter isso. Experimenta você pesquisar palestras espíritas. Vai toda hora ter palestras espíritas. Músicas suaves. Toda hora tem música suave. Entendeu? Então ele não é um gênio, nem
padre, não é adivinhador, nada disso. Ele vai responder você. Então é para a gente ficar ligado, tá? Atentos no que a gente escolhe. Olha aí a orientação espiritual, certo? E a gente tem sensibilidade à música e belezas naturais, lá no 251, tá vendo como eu falo demais? Eu falo para vocês isso. Lá no 251, que aqui não tem problema, eu falo para vocês, a sensibilidade a músicas e belezas naturais. Aí ele diz, temos essa sensibilidade quanto espíritos desencarnados? A música e as belezas naturais no mundo espiritual são diferentes. E estamos longe de conhecer e perceber. Os espíritos são sensíveis segundo as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto e não de detalhes. E aí o que a gente já comentou. Se a gente apura, né, a nossa sensibilidade, a gente consegue ouvir lá uma sinfonia e achar aquilo muito bonito. Mas se a gente ainda não apurou essa sensibilidade, aquilo vai ser entediante. Então não é certo ou errado, faz parte do nosso processo, né, de evolução, de progresso. Mas com certeza eles também têm essa possibilidade. Eles que eu digo, os espíritos encarnados. Brevemente não, gente. Futuramente não, já pensou? Os espíritos experimentam nossas necessidades de sofrimento físico. Será? Aí ele diz assim, não experimentam materialmente, né, gente? Não tem corpo. Mas conhecem, porque já sofreram. Então, se a gente já sofreu, a gente conhece o sofrimento, né? Mas não como nós, que temos o corpo que vai refletir aquela dor física. Não como nós. Aí, dando continuidade aqui, para vocês acompanharem. Sentem fadiga, necessidade de repouso, o espírito precisa repousar. Ele diz, não sentem fadiga, nem necessidade de repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Não age de maneira material e sua ação é toda intelectual. Ser repouso é moral. Há momentos que seu pensamento deixa de ser tão ativo, não se fixe em um objeto determinado. A fadiga que podem experimentar está na razão de sua inferioridade. Mais uma vez, para a gente entender. O que é inferioridade no espírito? É a ligação que ele ainda tem com o mundo material. Aí ele vai sentir as fadigas do mundo material. Quem trabalha nas reuniões mediúnicas vai entender bem melhor do que eu estou falando. Né? Tem espírito que chega cansadinho, que diz que andou muito. E a gente sabe que ele não tem um corpo. Então depende da nossa evolução. Quanto mais a gente for evoluindo moralmente, desapegando das coisas materiais, essas sensações serão as sensações, vamos dizer assim, positivas, não as negativas. Não das dores, dos sofrimentos. E aí lá na última, para a gente encerrar, porque a gente tem que respeitar os horários, né? Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Se vocês pegarem aqui na íntegra, na 255 e 256, ele vai mostrar que são essas lembranças, né? Angústias morais que torturam mais dolorosamente do que o sofrimento físico. Isso é muito interessante a gente lembrar, né? A gente reclama da nossa dor na perna, mas o sofrimento moral é muito mais doloroso, certo? Porque a gente não consegue visualizar o fim daquele sofrimento. E geralmente uma dor física, você visualiza, né? Você vai operar, você vai tomar um remédio e tal. E a dor moral não. E a dor moral melhora um dia? Claro que melhora. À medida que a gente for também superando essas dificuldades. Tá? E o que é dor moral? Remorso, vingança, ódio, não perdão, arrependimento. Remorso é muito complicado. Tá? Por isso que a gente tem o ensinamento de Jesus que a gente tem que levar assim ao pé da letra. Reconcilie-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho. Fiz algo. Estou aqui remoendo aquilo como uma coisa negativa. Chega lá, pede desculpa, pede perdão. Refaz a situação, melhora a situação enquanto estiver a caminho. Para quê? Para quando desencarnar, não levar essa sensação. Certo?
Reclamações de frio, calor, sede e fome são reminiscência dos que padeceram durante a vida corpórea. Né? Imagina alguém nessa situação que aconteceu agora, de alagamento e tal, dependendo do espírito, porque em se tratando de vida espiritual, ninguém pode ter certeza, porque cada um de nós tem uma história. Dependendo do espírito, ele vai levar a sensação da perda, da sensação daquele momento ali, da chuva e tudo mais. Mas se for um espírito que aquilo ali foi só uma prova em que ele passou bem, ele vai perder essa sensação. Certo? E aí ele dá um exemplo interessante no estudo que eu estou fazendo, que pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Ele chama a atenção disso, né? Por quê? Porque são sensações para fazer essa comparação, essa analogia, para que a gente entenda que são as sensações que a gente tem, né? E muitas vezes a gente tem que ter ligar muito com essas palavras, essas situações, das sensações, que como eu comentei com vocês, que a gente ouve às vezes uma coisa, não é bem aquilo que a gente ouviu, mas a gente interpreta daquele jeito, porque muitas vezes também sensações que a gente traz em relação ao outro, em relação a uma pessoa da nossa convivência, em relação ao companheiro de trabalho, são equivocadas. Então a gente precisa também trabalhar em nós, né, esse comportamento enquanto estamos aqui também encarnados. É mais difícil? É mais difícil. Nós temos o corpo tolhendo todas essas sensações, né? Então, só para a gente fechar, eu peguei um trechinho do Espírito Miramês. Toda vez que eu venho aqui e falo do Livro dos Espíritos, eu trago alguma coisa desse Espírito Miramês. Eu gosto muito, que ele faz umas reflexões bem interessantes. Então, eu peguei uns pedacinhos assim das páginas dele, já li até aqui a dica para vocês. Só ir lá na internet, colocar O Livro dos Espíritos comentado. E aí nós temos lá as 1019 perguntas com uma página do Espírito Miramês, tá? Ele diz assim: o pensamento é o portador de todas as sensações. Por isso que a gente leva, certo? É de passo a passo nos caminhos do mundo, na brevidade que ele pode dar, que acenderemos a luz na intimidade do próprio ser, começando a despertar a visão em todo o espírito. Toda subida tem o preço do esforço próprio, mas receberemos, em primeiro lugar, as bênçãos de Deus, que nunca esquece os seus filhos do coração. Já encontramos a estrada, basta trilharmos por ela. Esse é o convite de Jesus para todos os corações. A natureza das angústias, tanto como espírito livre, quanto na carne, se diferencia ao infinito. Tudo é de acordo com as faltas cometidas ou processos de despertamento necessários aos espíritos. Jesus é o nosso sol, que nos ajuda a queimar o joio sem perder o trigo, que nos alimenta pela eternidade afora. Fiquemos com Jesus. E cada um de nós possa, né, no nosso trilhar, no nosso dia a dia, no nosso convívio, ter essa orientação dentro de nós. O que vou levar? É simples, né? Só a gente pensar assim: o que eu vou levar? Então, pensa nessa lição de hoje. Nós vamos levar as sensações. O que a gente guardar em nós. Que a gente possa guardar boas lembranças, boas sensações. Tá? Muito obrigada. Uma boa tarde. Um beijo no coração.